E já direto para o caso do pastor George e da pastora Juliana. Esse caso que ainda mexe com as emoções e as dúvidas das pessoas nas ruas, não apenas de Linhares, mas de todo o estado do Espírito Santo. Eu sempre gosto de abrir o programa, já que eu estou tocando nesse assunto, de mostrar onde tudo começa. A casa, essa aí, que fica na Nicola Biancardi, com Augusto Calmon, centro da cidade. Madrugada do dia 21 de abril, esta casa pegou fogo. Teve um incêndio aí, ó. Aí, a partir daí, começam as investigações. O que de fato teria acontecido na madrugada de 21 de abril, aí nesta casa. Mas quais são os fatos novos? Eu vou chamar uma live agora do Cássio de Souza, nosso repórter, que ainda está na delegacia. Atenção, a pastora Juliana está neste momento na delegacia de Linhares, 16ª delegacia. Eu não estou dizendo que ela está presa, viu, gente? Eu estou dizendo que ela está na delegacia. Cássio de Souza tem essa informação, não é? Eu já quero chamar. Põe no ar. Ontem nós terminamos o dia com a informação de que o veículo, né, que estava sendo utilizado pelo pastor, né, aquele veículo ali que estava sendo utilizado pelo pastor George, ele passou por uma perícia na noite de ontem, né, para ver se tinha algum vestígio de sangue. Então, mais uma etapa de uma perícia que foi feita ontem à noite. E também ontem à noite foi ouvido mais 3 testemunhas, né? Entre essas 3 testemunhas que foram ouvidas, 2 dessas testemunhas eram soldados, né, do Corpo de Bombeiros que participaram do combate ao incêndio lá no dia 21 de abril. E hoje nós começamos aí com uma notícia de que a esposa do pastor George Alves, né, a Juliana Salles, está prestando mais um depoimento na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Portanto, a quinta-feira começa com mais um depoimento da pastora Juliana Salles, ela que é a esposa do pastor George. Retoma lá a imagem dessa. O Cássio ainda continua lá, juntamente com o Anderson. Nós temos a nossa equipe inteira de repórteres. Está neste momento na delegacia. Porque a presença da pastora Juliana faz pensar o quê neste caso? Ela está lá fazendo o quê? Dando depoimento ou está presa? Uma fonte que não vai ser identificada por nós disse o seguinte: ela está dando depoimento na delegacia. Ela está dando apenas depoimento. E a movimentação, claro, de repórteres é grande lá, né? Porque todos querem conversar com ela. Mas o delegado Romeu Pio de Andrade Júnior desceu da sala dele, né? Pode mostrar lá a imagem daquele carro branco, que eu vou falar do carro branco, que foi onde ela chegou. Ela chega exatamente nesse carro branco para dar depoimento, né? Daqui a pouco, aí ó, esse carro aí descaracterizado. A pastora Juliana chegou nesse carro descaracterizado na 16ª delegacia. Mas eu falava do delegado do caso, o presidente do caso. Ele desceu da sala dele, foi lá e conversou com a imprensa. E ele disse o seguinte: olha, eu não vou permitir, é esse carro branco aí, ó. Esse carro branco aí. Pois é, imagem muito importante é essa. Imagem muito importante. A pastora Juliana chega nesse carro descaracterizado para dar depoimento. Aí a informação, e o carro ficou parado. Aí, enquanto ela está nas salas em cima, né, são 2 andares, na sala em cima da 16ª delegacia. O delegado Romeu disse que não iria permitir imagem lá dentro, e claro que nós respeitamos isso. Aliás, eu quero parabenizar o delegado Romeu e toda a equipe de delegados pelo trabalho fantástico que eles estão fazendo. Mas na ideia dele, ele não iria permitir imagem de hoje da pastora Juliana, para não expor ainda mais a mãe de Cauã e Joaquim. E ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção: esta mulher está sofrendo demais. Me chamou demais a atenção. Ela está sofrendo demais. Enquanto isso, nós já informamos que o pastor George está preso.
Ele continua preso em Viana e hoje nós vamos falar de todas essas informações. Agora tem um detalhe, hein? O caso está ganhando contornos nacionais. Daqui a pouco, um senador da República quer ouvir o pastor George e a pastora Juliana numa CPI que trata exatamente desses casos contra crianças. Por quê, hein? E aí, produção? Por que será? É assim que nós começamos o programa e hoje nós vamos ter a análise de um advogado que também é criminalista, ele atua na área criminal. E nós vamos conversar aqui sobre direito, sobre tudo que está acontecendo. Se eu fosse você, não sairia daí não. Fiquem conosco. Muitas informações sobre este caso vão ser dadas aqui no programa. É assim que começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Pois é, a CPI é a CPI de maus tratos, não é? Confirme aí para mim. A CPI é a CPI contra maus tratos do Senado brasileiro. Pois é. Senador Magno Malta, que preside a CPI de maus tratos contra crianças, quer ouvir o pastor George e a pastora Juliana. A confirmação foi dada hoje. Ele mandou inclusive um vídeo onde ele analisa o entorno deste caso. Ele analisa o entorno desse caso e dá outras informações. Fala das motivações, do porquê ele gostaria, que ele gostaria de ouvir o pastor George e a pastora Juliana. CPI de maus tratos infantis, que trata disso, dessas investigações. Coloca mais uma pimenta no negócio, né? Eu vou repetir para vocês. CPI dos maus tratos infantis está entrando em cena e quer ouvir o pastor George e a pastora Juliana. Vamos ouvir o Magno Malta com exclusividade aqui para o programa Ronda da Cidade. Fala, Magno Malta, põe no ar. Oi, gente, estou aqui para dizer a vocês que, diante dessa polêmica, mais uma vez eu volto a falar nesse assunto, essa tragédia ocorrida em Linhares, aqui no nosso estado do Espírito Santo. Uma tragédia que parece anunciada. Os indícios é de que uma tragédia foi montada, foi escrita e executada. Não posso emitir qualquer juízo, até porque presido uma CPI, a CPI dos maus tratos infantis, e a CPI estará convocando essa semana e eu tenho que colocar entre aspas mesmo, o pastor e a sua esposa, que também será convocada pela CPI dos maus tratos infantis. A investigação está guardada, bem feita, parabéns ao delegado, parabéns ao Ministério Público. E o juiz decretou, porque tem fundamento, nenhum juiz decreta prisão sem fundamento, porque tem fundamento naquilo que explicou tanto a polícia quanto o Ministério Público para pedir a prisão. Tem sangue no local, a cena do crime foi mexida. Então nós, e o Brasil sabe disso, que onde tem uma criança maltratada, eu não fico calado e não me escondo disso. E nesse momento muito mais, porque é a figura de um religioso, ainda muito novo nesse mistério pastoral, pelo que já se levantou, é um rapaz de 2 anos e pouco aí, entre a sua conversão e se tornar um líder, nós vamos chegar ao final dessa investigação. Agora, quando um filho está sendo queimado e o pai não se dispõe a enfrentar as chamas por amor a um filho, tudo isso é questionável e muito. E quando 2 filhos, porque eu fui a Janaúba, na tragédia que abateu sobre a cidade de Janaúba, com aquelas crianças que foram atacadas, mortas, queimadas dentro da creche, por aquele louco que colocou fogo na creche. E lá, uma professora, Ellen, a professora Ellen, lutou com ele, tomou 2 crianças dele e levou lá para fora. E ela já saiu em chamas, e em chamas ela voltou. Poderia ter corrido para ser socorrida, para alguém jogar água nela e as pessoas gritavam, e ela voltou no meio das chamas, pegou mais uma criança, voltou no meio das chamas e mais outra criança. O amor à vida dos pequenos, como todos nós temos que ter. Mas um pai não enfrentar as chamas, e tem muita coisa mal colocada, não tem mão queimada, não tem braço queimado, uma bolinha no pé, depois já tinha sapato calçado.
Eu, com a minha experiência investigativa de 2 grandes CPIs, realmente tudo é muito suspeito. Tudo é muito suspeito. Agora, qualquer sacerdote, de qualquer confissão, sacerdote que é sacerdote, cuida, ama, dá a própria vida, porque Jesus ensinou. Agora, sacerdote que não arrisca a chama para salvar um pequeno, e quando esse pequeno é seu ainda, é uma coisa lamentável. De fato que eu quero ouvi-lo, sabe? Vou ouvi-lo, porque nós precisamos construir toda uma legislação para que tenhamos melhor instrumentos de prevenção para evitar que outras crianças paguem esse preço. Aliás, esse tipo de crime que envolve pai, que envolve família e que uma criança no final é trucidada dessa forma, tem que se tornar em crime hediondo. E é isso que nós vamos lutar. Pois é. Senador, muito obrigado por ter interagido conosco aqui e mostrado toda a preocupação com aquilo que acontece no território capixaba. Esse foi o senador Magno Malta falando a respeito desse caso que já chegou a Brasília, viu, gente? Devo dizer aqui, já chegou a Brasília. Eu quero finalizar esse bloco pedindo mais uma vez imagem. Eu quero imagem do carro, que ontem usaram luminol no carro para encontrar vestígios no carro que era usado pelo pastor. Aí, ó, esse é o momento, foi ontem à noite isso, varou noite adentro. Investigadores da polícia saindo com o carro e devolvendo lá para onde nós já mostramos. Lá para onde nós já mostramos. Aí teve espaço e tempo necessário para que investigadores e polícia analisassem tudo, mas foi usado também o luminol. A polícia ela vem mostrando que tem dúvidas no caso, mas também ela está querendo juntar provas. Está muito claro isso, juntar provas. Primeiro, veja, a notícia é de que foi encontrado um vestígio de sangue no quarto. E foi usado luminol lá também. Aí agora... A notícia é que apreenderam o carro e também usaram luminol. Então as coisas estão ficando mais claras. Eu quero dizer que os advogados ainda não falaram. A maioria, são 5 advogados. A maioria de Minas Gerais. Mais uma vez, um abraço aos mineiros. E tem advogado aqui do estado também compondo esse grupo para a defesa do pastor George e da pastora Juliana.